Vamos falar hoje sobre oratória e liderança. E o ponto mais importante desse vídeo é sobre a voz do líder. Será que você tem uma voz de liderança? Vou te apresentar hoje o método Ser Voz da liderança. E neste método eu vou apresentar 3 técnicas fundamentais para você produzir essa voz de liderança. E no método Ser Voz nós temos 3 técnicas. A primeira de projeção vocal, a segunda de empatia vocal e a terceira dos recursos vocais. Você quer aprender? Eu quero muito te ajudar, porque a minha missão nesse canal é te auxiliar nessa voz de liderança, para você ser mais reconhecido, valorizado e ter ótimos resultados no seu ambiente de trabalho. Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, mentora em comunicação e já atuo em comunicação e liderança há mais de 25 anos. Vou te falar que é um dos temas que eu mais adoro atuar. Trabalho isso dentro da minha empresa, nas empresas em si, porque é fundamental a gente ter um reconhecimento através da nossa comunicação. E vamos falar dessa voz de liderança junto com a comunicação efetiva, que é aquela que é assertiva e afetiva. Vamos lá, então vamos na primeira técnica, que é a técnica da projeção vocal. Vejo muitos líderes falando com uma projeção vocal mais abafada, mais posterior, ou até sentada na garganta, que eu brinco, que é uma voz com essa ressonância. Então, a gente tem que projetar essa voz, por quê? Porque a voz é o meio que chega no outra informação. Então, nada de voz contida. Eu vejo em reuniões, o líder está falando, as pessoas são até assim para tentar escutar. E a gente sabe que esse abafamento da voz vai gerar ruído na comunicação. Então, eu vou te ensinar um exercício específico para você melhorar essa projeção vocal. Ou seja, quando você estiver falando para o outro, a voz ser mais projetada, para o outro te entender melhor. Vou te ensinar como fazer. Primeiro, você vai fazer o som, emitir o e com um pouco de ar. E esse exercício, tecnicamente, chama trato vocal semi-ocluído, mas eu gosto de passar para os meus clientes como o soproso, para facilitar a compreensão dele. Então, você vai fazer o Você vai fazer o U com um pouco de ar. Então, olha como é que minha voz já mudou. Então, você vai fazer porque você abre o trato vocal e a voz é produzida com mais facilidade. 5 vezes assim e 5 vezes com a mão em concha na boca, ó. 5 vezes sem a mão, 5 vezes com a mão e depois escuta a sua voz. Sua voz sempre fica melhor porque você abre o trato vocal e você projeta a sua voz. Esse exercício ele é muito bom para você deixar a sua voz mais limpa e mais projetada. Então você acaba não estrangulando a sua voz e sim deixando a sua voz sair para você passar a sua formação de liderança. A segunda técnica é ter empatia vocal. O que significa? Você vai usar a modulação da sua voz. Lógico, em assuntos sérios você não tem que modular tanto, ou cobrança, você tem que falar mais de uma forma com menos modulação. Mas se você quer apresentar um projeto ou apresentar um resultado positivo ou uma ideia, faça a variação melódica além das ênfases, ou seja, enfatiza aquela palavra que você quer realçar para o outro entender melhor. Então, se eu quero reforçar a minha palavra projeto, eu sempre vou enfatizar mais. Não se esqueçam de trazer o projeto hoje, percebeu? Então, a ênfase que eu dei, porque isso facilita a compreensão. E essa variação melódica é a variação da sua voz. Isso é uma das técnicas importantíssimas desse método Ser Voz que eu estou te ensinando agora. E a terceira técnica é a técnica de recursos vocais. Quais são essas técnicas? Usar a velocidade adequada, usar a altura adequada e a boa articulação da boca. Tudo faz parte da sua voz. São recursos vocais. Intensidade.
sempre aquela intensidade adequada ao ambiente, não aquela intensidade mais baixa que a pessoa nem te escuta. Então, você vai projetar a voz e trazer uma... Ou também falar muito alto, eu vejo muitos líderes falando muito alto e parece que ele está xingando. Não, controle a sua intensidade vocal. A altura, grave e agudo, quando você projeta a sua voz, você deixa a sua voz com uma sensação mais grave, porque você tira o aperto. Quando eu aperto aqui na minha voz, a minha voz ela fica mais aguda. Então, quando você abre essa caixa de ressonância, você tem uma voz mais potente, mais projetada. E a gente já sabe que a voz mais grave, ela é mais valorizada e reconhecida no ambiente de trabalho. Mas não se preocupe, você que tem uma voz mais aguda ou com uma ressonância mais nasal, procure projetar essa voz e falar com firmeza que você vai gerar autoridade. E aí, gostou do método Ser Voz? Agora é colocar em prática. Projete a voz antes de você ir numa reunião, essa técnica de projeção vocal que eu te ensinei, antes de você ir numa reunião ou antes de você ministrar algo. Segundo ponto, gera empatia na sua voz com a modulação para você gerar conexão com o outro. E a terceira é usar esses recursos vocais adequados, a velocidade, a altura e falar com firmeza, porque assim você vai ser muito mais respeitado, valorizado no seu ambiente de trabalho. E ótimo líder, aquele que guia, aquele que ajuda na sua transformação e na transformação no ambiente que você está inserido e principalmente nas pessoas. Inscreva nesse canal, ative as notificações, além de colocar nos comentários se o exercício que eu passei para você foi efetivo, principalmente o exercício da projeção vocal, se você sentiu diferença na voz. Se você não sentiu, é porque você fez de forma errada. Então lembra de abrir, fazer dessa forma para projetar a sua voz e você ter uma voz de liderança. E até o próximo vídeo.